Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo de Swift 4 e dessa vez nós vamos falar sobre os tipos de operação em Swift, tá bom? Bom, quando nós falamos em operação, tenham em mente esses três tipos de operação: as operações aritméticas, módulo e o assinalando, tá bom? As operações aritméticas são aquelas que nós já conhecemos: adição, subtração, multiplicação, que é representada por um asterisco, e divisão, que é representado por uma barra, tá bom? Então, por exemplo, se nós quiséssemos aqui, por exemplo, criar var num1, ele vai receber, por exemplo, 5, var num2 vai receber 8. O que nós podemos fazer é o seguinte: nós podemos, por exemplo, somar número 1 com o num 2 e vocês vão ver que aqui do lado vai aparecer a soma dos dois, que deu 13. Do mesmo jeito, nós podemos fazer a subtração, a multiplicação e a divisão, tá bom? Para ficar um pouquinho mais fácil de entender, eu vou mudar esses valores para 10 e para 20, mas obviamente que não precisaria, tá bom? Isso aqui é só uma coisa básica, que é a adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Agora aqui, como vocês podem ver, a divisão ela deu um valor 0. Por quê? Porque número 1 e número 2 são números inteiros, tá bom? Então, como os dois são números inteiros, a divisão desses números retorna um valor inteiro, tá? Se nós, por exemplo, definimos isso aqui como um double, obviamente que se tiver um resto de divisão, se essa divisão não for exata, ele vai mostrar as casas decimais, tá vendo só? Mas como nós definimos isso daqui como um inteiro, ele não vai mostrar, correto? Mas tenha em mente uma coisa: quando nós fazemos essas operações aritméticas, elas não mudam os valores da variável, tá bom? Então, por exemplo, se nós verificarmos o valor de número 1 e de número 2 novamente, vocês vão ver que vai dar 10 e 20 respectivamente, tá bom? Qual a vantagem disso? Nós poderíamos, por exemplo, criar uma nova variável, número 3, que recebe o valor de número 1, a soma da número 1 e da número 2, ou a subtração, ou a multiplicação, ou a divisão, e por aí vai, tá bom? Mas isso daqui não é o foco. O foco é vocês conhecerem as operações básicas do Swift, porque elas vão ser muito utilizadas em programas futuros, tá bom? Então fiquem ligados aí nas próximas videoaulas, que nós vamos utilizar muito os operadores aritméticos. Agora vamos ver a segunda parte, que é um módulo. O módulo é representado pelo símbolo de porcentagem. O que o módulo faz é simplesmente pegar o resto da divisão e nos fornecer este valor, tá bom? Na divisão, ela nos dá o valor da divisão exata, tá? No módulo, ele vai nos mostrar o resto da divisão. O que é o resto da divisão? É aquele valor quando a gente vai, por exemplo, multiplicar um número, quando a gente vai dividir um número, vai fazendo divisão, 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 até esse número, por exemplo, chegar em 0, ou restar 1, restar algum valor, entendeu? Então, se, por exemplo, nós vimos aqui, ó, num módulo, num 2, vocês vão ver o seguinte. Ele vai dar... Cadê? O meu Xcode está aqui, tá um pouquinho lento. Ele vai dar 0, porque o resto de divisão de 10 dividido por 20, ele vai dar 10. Se fosse ao contrário, se fosse num 2 por num 1, ele vai dar... Vou mostrar aqui para vocês, se o meu Xcode colaborar. O Xcode colabora aí.
ele vai dar 0. Tá vendo só? Porque é o resto da divisão. 20 dividido por 0, ou 20 dividido por 10, dá 2 e resta 0. Esse resta 0 é o módulo, tá bom? Assinalando é a nossa terceira parte das operações básicas do Swift. O que é o assinalando? O assinalando nós podemos representar por mais igual, menos igual, vezes igual e dividido igual. O que isso aqui significa? Por exemplo, voltando aqui no módulo, para que serve, você pode estar se perguntando qual seria a utilidade do módulo. O módulo, por exemplo, nós poderíamos verificar em algum programa se, por exemplo, o resto da divisão for tal, o nosso programa faz alguma coisa. O mentor serve para verificar se o número é par ou é ímpar, e por aí vai, tá bom? Voltando aqui para o assinalando, esses aqui são os símbolos utilizados para as operações de assinalar algum número no Swift. Bom, vejam aqui o seguinte. Nós temos a nossa variável número 2. Se nós quiséssemos, por exemplo, somar o número 2, adicionar 5 na nossa variável 2, nós poderíamos muito bem fazer isso aqui, ó, num2 mais 5. E aí vai dar 25. Correto? Mas nós também poderíamos fazer aqui, ó, num2 mais igual a 5. Deixa eu comentar isso daqui. Vocês vão ver que também vai dar 25. A diferença daqui é a seguinte. É porque eu ainda não ensinei para vocês, mas existem algumas operações, por exemplo, laços de repetição, que nós vamos utilizar muito as operações de assinalando, tá bom? Então tenha em mente que isso aqui de fato é muito importante, tá? Mas qual é a diferença desse daqui para esse daqui? Como eu tinha mostrado anteriormente para vocês, se nós pegássemos aqui num e somássemos, por exemplo, com 5, e depois nós verificarmos 1 no 1, cadê os meu Swift? Pronto. Aqui nós somamos, deixa eu jogar aqui um pouquinho mais para o lado o nosso log. Vocês podem ver que nós somamos o número 1 com 5 e deu 15. Mas ao chamarmos o número 1 novamente, vocês vejam que ele tem o valor de 10. As operações aritméticas, elas não mudam o valor da nossa variável. Já a operação de assinalar, elas mudam completamente o valor da nossa variável. Então, se nós, por exemplo, chamarmos aqui num2, ao invés de dar 20, ela vai nos mostrar 25, porque nós pegamos o valor do número da nossa variável e assinalamos, somamos 5 a ela, tá bom? Então é essa a grande diferença de fazer isso daqui para isso daqui. A operação aritmética, ela não muda o valor da nossa variável. A operação de assinalar, ela muda o valor da nossa variável, tá bom? Então, pessoal, essas daqui são as operações básicas do Swift. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar tentando ajudar vocês, tá bom? Então nos vemos na próxima aula. Até mais, valeu e fui!